Olá pessoal, meu nome é Pablo, estou aqui para mais um tutorial sobre C# para iniciantes, correto? Esse tutorial ele surgiu a partir de uma dúvida lá dos fóruns da MSDN, correto? Um membro lá do fórum, ele quer saber como fazer um select em uma base de dados MySQL e carregar um combo box com os dados vindo da base de dados, correto? Bom, vou fazer aqui um exemplo simples de como pode ser feito, correto? Eu tenho aqui um novo projeto, esse projeto está em branco, vou começar ele do zero, tá? Adicionei apenas um label e uma combo box, né? E, bom, aqui eu tenho um banco de dados que eu criei no MySQL, correto? Uma tabelinha, perfil de usuário, e eu quero fazer o quê? Eu quero exibir no combo box a descrição e eu quero setar o value do combo box com ID perfil. Bom, e uma das dúvidas dele é como chamar um método em outra classe, correto? E o que ele deve retornar para essa classe e como chamar esse método. Bom, existem várias maneiras de fazer isso, eu vou fazer uma maneira aqui simples, tá? Lembrando que é um exemplo simples de como pode ser feito, existem várias maneiras de fazer. Bom, vamos lá, por exemplo. Eu vou fazer o que? Eu vou criar uma classe, correto? Onde vai ter as propriedades de acordo com a minha base de dados. E eu vou fazer uma outra classe que vai fazer a conexão com a base de dados e retornar um list dessa classe, correto? Então vamos lá. Primeiro, eu vou vir aqui no meu projeto e vou adicionar uma classe. Essa classe eu vou chamar de perfil usuário. Vou adicionar ela aqui. Bom, para eu poder acessar essa classe de outro lugar, né, para ela estar disponível para mim, eu tenho que mudar o escopo dela para public. Uma vez feito isso, eu vou criar as propriedades. Bom, criar a primeira propriedade do tipo inteiro, que é o perfil de usuário, como na minha tabela, e uma segunda propriedade que vai ser do tipo string, que vai ser a descrição como está aqui na minha tabela do MySQL. Beleza. Uma vez feito isso, posso salvar. E agora eu vou criar uma classe que vai fazer a conexão com a base de dados. Ou seja, ela vai ser a camada DAO, posso chamar ela assim. Ela que será responsável por ir ao banco de dados e me retornar um list dessa classe que eu acabei de criar. Bom, vou criar ela aqui. Eu vou chamar de perfil de usuário DAO, tá? Vou aqui adicionar ela, vou setar ela também para pública e vou criar aqui um método. Esse método que eu vou criar, ele será um método estático, tá? Depois vocês podem dar uma consultada na documentação, que eu vou botar logo aí abaixo no vídeo, dos links sobre métodos estáticos. Bom, eu vou optar por esse método porque ele não precisa, através dele, por ele ser estático, eu não preciso criar uma instância dessa classe perfil de usuário DAO. Por exemplo, não vai ser preciso eu criar perfil de usuário DAO recebe new perfil de usuário DAO, correto? Eu posso chamar perfil de usuário DAO ponto e chamar esse método. Bom, ele vai ser estático, como eu falei, e eu quero retornar o que? Eu quero retornar um list da minha classe perfil de usuário. E vou dar um método nele aqui, vai ser retorna lista, o nome dele. Ele não recebe nenhum parâmetro, correto? Tá aí. Então, o próximo passo agora, para eu fazer uma conexão com a base, com qualquer banco de dados, né, utilizando o ADNet, eu preciso de uma conexão. Como é o MySQL, eu vou usar o MySQL Connection. Só que ele não vai reconhecer porque eu não tenho a referência ainda para o MySQL. Então, vou vir aqui no meu projeto, botão direito, adicionar referência. Vou botar aqui nos meus recentes, eu já tenho aqui, ó, MySQL Data. Agora sim, ele reconhece e eu crio. Vou chamar aqui de conexão, né? Tá aqui com recebe new MySQL connection. O ideal seria pegar esse caminho do banco pelo app-config, mas como é um simples exemplo, eu vou pegar aqui mesmo e passar a string com o caminho, correto? Eu vou adicionar aqui o meu caminho do banco. Eu tenho também que adicionar o password do meu banco MySQL, coloquei aqui, senão não vai funcionar. Bom, beleza. Segundo passo, eu vou criar uma variável aqui do tipo string, que ela vai conter o que? O comando select a ser executado no meu banco. Então eu vou fazer o que?
select, ID, perfil de usuário e a descrição, ou seja, um vai ser o value e o outro vai ser o member, né? Vou selecionar os dois de onde? Da tabela perfil de usuário. Só isso daí, beleza. Agora eu preciso do meu MySQL command, né? Vou colocar aqui var cmd, vou chamar o cmd, vai ser new MySQL command. Ele recebe dois parâmetros, né? O comando SQL e a conexão que eu criei ali em cima. Beleza. Uma vez instanciado nesse nosso comando, eu tenho que abrir a conexão. Beleza. E agora eu vou instanciar um leitor. Ele que vai ler da minha tabela da base de dados e vai adicionar esses dados na minha lista. Só que antes disso, eu esqueci aqui, eu vou criar um list que eu quero retornar. Um list de... aqui, var lista, recebe new list de quem? Perfil de usuário que eu quero retornar, que eu preciso retornar no meu método. Meu método, como eu disse, ele retorna um list. Beleza. Agora eu venho aqui, dou um execute header nesse meu leitor, verifico se há alguma linha para ser lida através do método hasRows, ou seja, tem algo para ler? Se sim, enquanto eu estiver lendo, enquanto o leitor read, enquanto eu estiver lendo, a cada interação, né, eu vou fazer o que? Eu vou criar uma variável do tipo perfil de usuário, né, e vou fazer esse objeto do tipo perfil de usuário receber os dados do banco de dados. Como é um inteiro, eu tenho que converter aqui para inteiro, correto? Ele vai receber quem? Leitor.id perfil usuário. O próximo é a descrição, leitor.toString. Beleza. Uma vez que eu já passei os dados do banco de dados para o objeto, eu vou adicionar esse objeto à minha lista. add perfil. Uma vez adicionado, né? Ou seja, ele vai percorrer a base de dados, vai adicionar os itens à minha lista. Uma vez feito isso, eu posso fechar minha conexão, beleza? E agora só falta eu retornar a minha lista, né? Como eu disse, o meu método ele retorna um list de perfil de usuários e aqui está ele. Bom, abrir conexão, o comando que vai executar no banco, né? A instância do meu comando para receber os parâmetros criados aqui em cima. Abra a conexão, instancio o leitor, se tem linhas, enquanto tem linhas, eu recupero o objeto, adiciono o objeto à lista, fecho a conexão, retorno a lista. Beleza. Bom, uma vez criado isso daí, né, vamos salvar, beleza. Eu aqui no meu form, eu criei já um combo box e coloquei um label. Agora a gente vai carregar esse combo box. Para carregar esse combo box, tá? Eu vou criar aqui, ó, um método que não retorna nada, privado mesmo, vai chamar carrega combo. Beleza? E aqui sim, eu vou setar o data source do meu combo box. Como a classe ela foi criada estática, com aquele método estático, lembra que eu falei que não precisa instanciar ela? Basta eu vir aqui agora, ó, perfil usuário DAO, ponto, o método retorna lista está aí. Pronto, a minha lista está aqui retornada, né? E agora basta setar o display member. Tem que colocar o mesmo nome que está na minha classe, tá? Que é, eu quero exibir a descrição, correto? E eu quero que o value seja o ID perfil usuário. E para carregar ele, basta chamar esse método agora no evento load do formulário. Carrega combo. Tá aí. Bom, era para funcionar, vamos ver se vai rodar certinho. Aí, ó, tá aí os dados do meu banco de dados. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.